Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para o nosso 18º áudio de batalha espiritual avançada. Amém? Vamos hoje falar sobre o espírito de perversão. Amém? Santo Deus, nós queremos pedir proteção sobre cada filho e filha que ouve esse áudio, Senhor, que está se aprofundando, meu Deus, para entender como são os ataques do inimigo e como contra-atacar, como se defender, como entender, ó Senhor, e antecipar essas ciladas, essas forjadas armas contra nós, para o Teu nome ser glorificado. Queridos, Satanás sempre usa diversos nomes, tentando sempre driblar a percepção dos santos, né? Ele usa nomes diferentes em centros espíritas, no catolicismo, em diversos lugares. Ele usa esses nomes para poder se camuflar. Amém, queridos? Existe um sincronismo entre Iemanjá e Maria da Judéia. Amém? Existem muitos outros, mas eu não vou ficar dando exemplo aqui para não magoar alguns que ainda têm ligação com alguma imagem. Tá bem? Esses espíritos de perversão são espíritos escondidos. Você encontra o nome do espírito ao discernir as suas características, tá? Em aprender com quem você está lidando. Por exemplo, se alguém te liga e fala: estou com um problema no casamento, e você vai entrar naquela batalha, aquele mesmo espírito vai tentar atingir o seu casamento. Amém? Ele não vai tentar atingir tua saúde, tuas finanças, ele vai tentar atingir a área que ele atua. Porque assim como você tem dons espirituais específicos para agir em áreas específicas, para receber missões do Senhor, os inimigos também têm armas específicas para trabalhar nas suas respectivas áreas. Amém, queridos? Há ministros hoje em dia que não têm noção de que estão lidando com pessoas possuídas, né? É porque não conseguem discernir o espírito por trás dessa atividade na vida dessas pessoas. Amém? Quando Jesus, certa feita, confrontou aquele endemoniado gadareno, ele perguntou ao demônio: qual é o seu nome? A perversão não diz respeito apenas à fornicação. Ela também tem que ver com o espírito do erro. Tá, queridos? Isaías profetizou em relação à nação do Egito. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Esse espírito de perversão, queridos, levou a nação toda a viver com erro. Tá bem? Nós descobrimos que, com base nessas palavras de Isaías, nada há que possam fazer. Em Isaías 19,14 também, descobrimos que ele traz preguiça. Nem toda preguiça é demoníaca, mas há pessoas que jamais desejam trabalhar, preferem ser alimentadas a alimentar, e esse espírito precisa ser quebrado. O espírito de perversão odeia Deus. As Escrituras afirmam: quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Que diferença existe entre um homem que é justo e um que não é? Um teme a Deus e outro odeia o Senhor.
Esse espírito, queridos, também se manifesta nos homens que cobiçam as mulheres alheias. Amém? Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Provérbios 22, 33. Um homem que nunca desvia os olhos de uma mulher tem um espírito de perversão. Portanto, se você disser, diabo, saia daí agora, nada acontece. Você, então, tem que declarar, espírito de perversão, eu expulso você agora. Queridos, eles precisam ser confrontados e de outra maneira não sairão. Você precisa citá-los em voz alta e não em pensamento. Amém? Esse espírito de perversão está por trás de todos que continuadamente falam coisas que não são bíblicas e eles não são capazes de descobrir a verdade da palavra de Deus. Se você examinar em detalhes, há coisas imundas dentro do armário dessas pessoas, guarda-roupas. Esse espírito sempre vai distorcer a palavra de Deus e tentar convencer você de que a Bíblia não está falando a verdade. Quando o apóstolo Paulo estava pregando na ilha de Chipre, lá do governador Paulo Sérgio, ele confrontou um falso profeta que estava determinado a impedir que as pessoas ouvissem a mensagem de Cristo. Eu citei esses dias. Os falsos profetas eram Elimas. Amém? Paulo, sob a unção do Espírito Santo, olhou para o homem e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Entendeu aqui, queridos? Perverter, espírito de perversão. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Está em Atos 13:10. Falei sobre isso esses dias, estou repetindo. Amém? Quando você encontrar tal espírito, você tem que chamar ele pelo nome, para ele saber que ele foi descoberto. Tá bem, queridos? Levante-se contra ele e Deus vai estar contigo e você vai vencer. Amém? Estão muito conectados, porque esses não são espíritos grosseiros que você ouve falar deles e tal, mas eles atuam muito mais do que os outros, muito mais do que você imagina. Amém? Vamos falar agora do espírito de depressão. Tem médicos que tentam tratar a depressão com medicamentos, né? Psiquiatras, eles tentam tratar com outras drogas. Mas como você vai dar droga para um espírito e ele vai sair? Amém, queridos? Só vai estar estragando outra área. Amém? Se for espiritual e o médico está tentando tratar de maneira carnal, ele não vai conseguir. Amém? Diz na palavra de Deus, em Isaías 61, que Deus nos dará o óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém? Então Deus não vai te dar tristeza e te dar esse espírito de deprimido, Ele vai te dar o óleo da alegria ao invés de choro. Ele vai te dar um manto de louvor, um mistério de louvor, um segredo de louvor. Tá? Esses espíritos, queridos, eles se manifestam como espírito de tristeza, desespero, desesperança, medo. Desesperança é a mesma coisa que o antônimo de fé, o contrário de fé. Rejeição, autocomiseração, glutonaria. Tem gente que começa a ficar triste, ela começa a comer desenfreadamente. Porque principalmente o açúcar e as massas fazem com que liberem algumas substâncias, né?
de alegria no seu corpo. Então, pode ver quando você acaba de comer um chocolate. Tem gente que quando está comendo chocolate começa a dançar. Sabe quem que é esse? Meu filho, Arthur. Ele dança comendo chocolate. Amém? Libera serotonina no cérebro. Então a pessoa pode estar carregando esse espírito de depressão. Muito fácil ela estar carregando. Amém? Ela não vai ver as partes boas da vida, ela só vai ver as ruins. Ela vai começar a reclamar. E isso vai ficar cada vez mais nítido, cada vez mais claro, que ela é uma pessoa insatisfeita, que ela é uma pessoa, sabe, que não é agradecida por as coisas que Deus dá, né? Mas ela vai vai ser sempre estar descontente com aquilo que ela tem, com o carro dela, com a casa dela, com as roupas dela, com os objetos dela. Ela sempre vai estar descontente, nunca vai estar grata. Amém? Entretanto, queridos, nós não estamos misturando aqui a perca de um ente querido, né, com o meio dessa depressão. Mas essa tristeza, esse desespero, que não arrefece com o passar do tempo, não vem de Deus. Tem pessoa que diz, eu estou tão triste, estou chorando, mas por quê? Eu perdi meu pai. Querido, faz quantos anos? Faz 11 anos, 3 meses, 25 dias, 3 horas. Essa pessoa está sob comando do inimigo. Amém? Nós somos feitos por Deus para suportar traumas, tá? E esquecê-los. Amém, queridos? Isso não provém de Deus. Essa desesperança jamais pode se tornar um estilo de vida. A Bíblia nos garante que a gente não pode ficar entristecidos, mas sempre alegres. Em 2 Coríntios 6,10. Tem pessoas, queridos, que elas saem dessa realidade, elas entram nesse mundo desses espíritos e ela não consegue sair. Ela luta, mas ela fica ali, trancada, travada. Tem pessoas que entram em prisões sem muros, de glutonaria, por exemplo. Ela come tanto, sempre que ela tem a oportunidade, ela come tanto, que ela está presa numa prisão sem muros. Quando ela tiver contato com a comida, ela não come só para saciar, ela come, sabe, por desespero, e isso vem de demônios. Amém? Você pode operar a cura física e você pode operar a cura emocional. Você pode tirar pessoas de regiões de cativeiro, de glutonaria, depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, rejeição, desespero, tristeza profunda, né? Eu visitei um irmão uma vez que ele estava trancado num quarto há 8 anos. 8 anos. E eu tive que viajar mais de 4.000 quilômetros de avião para chegar lá. E uma oração, confrontei o espírito da depressão e ele saiu. E ele é uma bênção na minha vida, no ministério, no Comando Águia, né? E ele me dá uma grande bênção. Cheguei lá, o Espírito Santo falou, não pegue a bênção dele, porque ele vai usar para prosperar. Então tem que ficar com ele essa bênção aí. É como a entrega de Isaac, né? A pessoa vem e te entrega, mas não precisa entregar no final das contas, né? Então Deus fez isso. Essa pessoa saiu desse quarto, não queria sair nem para ir para mercado, nada. Saiu desse quarto, está feliz, está pregando, está curando, está bradando, está trabalhando, está vendendo. Amém? Eu amo muito ela porque Deus me deu muitas lições através da vida dela e eu glorifico a Deus por isso. Tá? Queridos, outro espírito de prostituição. Esse espírito de prostituição é um dos que traz mais mal para a sua vida. Que ele vem controlado, né, por vários outros espíritos de alta patente. E o profeta Oséias,
Ele falou que eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e pedem um pedaço de pau, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam-no ao alto dos montes e queimam incenso nas colinas. Está vendo, queridos? Entregar sacrifício no alto dos montes. Até o inimigo sabe o valor que tem de você subir ao monte com sacrifícios. Viu? Esse espírito não só induz a pessoa a erros, mas conforme vemos nessa parte das Escrituras, ele manifesta-se como espírito de adoração a ídolos. Isso também é um espírito religioso, querido. Adorar imagens. Amém? É prostituição. Por quê? Não é só a prostituição sexual que eu estou falando aqui. Tem a prostituição, queridos, que ela é de você adorar outros deuses. Você está trocando o teu noivo. Teu noivo é Deus. Se a noiva trocar o noivo por outras pessoas, isso é prostituição, por outros deuses. Amém, queridos? Então a gente tem que estar muito conectado com o Espírito Santo para perceber isso na vida de pessoas. Tem pessoa que não é muito extravagante, ela anda com uma medalhinha, sabe, de Maria no pescoço, sabe? E aquilo já serve para demônios entrarem, porque você deve adorar a Deus, glorificar a Cristo através do Espírito, e isso é somente entre Pai, Filho e Espírito. Não existe nenhum outro nome, amém, que possa ter ser citado ou adorado, nem anjos recebem adoração. Então, mesmo que você esteja adorando, né, a mãe de Jesus, você está errado, Deus nunca mandou você fazer isso. Maria era um ser humano como eu e como você, que passou por essa terra, ela recebeu uma experiência gigante, né? Foi concebida pelo poder do Espírito Santo, Deus escolheu ela, glória a Deus por isso, meu respeito por ela, apenas respeito, tá? Adoração não, de jeito nenhum, respeito por ter sido escolhida por Deus, Deus deve ter visto algo nela, mas adorá-la de jeito nenhum. Ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, então aí ela foi a Virgem Maria, né? Mas depois ela concebeu e teve outros filhos e filhas através de ato sexual, amém? Então ela só teve Jesus nessa experiência. Depois ela teve relações com José, sim, amém, queridos? E ela nunca foi ascendida aos céus, ela morreu, foi enterrada, amém? Como os apóstolos e como tantos outros homens de Deus foram usados na Bíblia, Paulo, Moisés, Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel e todos eles, amém? As pessoas pensam que prostituição é só com quando você tem ato sexual. Às vezes quando você adora demais um cantor, sabe? Uma cantora, uma banda, seja gospel ou não seja, você também está idolatrando. Você não está colocando Deus em primeiro lugar, você está colocando outras coisas. E isso é prostituição. Amém, queridos? Aqui em Ezequiel 16, 18 diz: você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Tem pessoas que ela precisa ter relação sexual, amém? Não só com uma pessoa, né, acho que chama monogamia, né, mas ela quer ser polígama, né? Tem uma seita que se chama Mormons, que elas foram criadas por Joseph Smith, né? Que ele era polígamo, ele tinha 47 mulheres, né? Ele pregou tanta heresia, tanta mentira, que uma multidão de seguidores dele entraram dentro da cadeia e mataram ele lá dentro, que estava preso. E tem gente cega que ainda segue o nome desse, que pega trechos da Bíblia e diz que recebeu os óculos de um anjo, e através desses óculos ele enxergava coisas sobrenaturais, e depois ele perdeu os óculos. Então é uma mentira muito grande. Então esse espírito trabalha dentro dessa seita. Tá bem, queridos? Tem pessoas que ela tem que ter... Ela não adianta ela ter um namorado. Ela quer ter 3, 4, 5. Ela vai nos lugares, ela pode estar acompanhada do namorado ou do marido, e ela quer estar se insinuando para outros homens, ela quer esconder aquilo e achar que é normal. Isso vem através desse espírito de prostituição. Terrível.
Tá? Eu já vi pessoas que estavam casadas com um cônjuge, sabe, uma pessoa assim de boa aparência, lá em Maringá isso, e essa pessoa ser empresária e ter uma casa boa, um bom automóvel, tudo de bom na vida, uma filha linda, criança ainda, 4, 5 anos, tudo do bom e do melhor, escola particular para a filha, o quarto dela parecia um pedaço da Disney, sabe, todo adornado, a casa, tudo. Ela abandonou o marido e a filha para ir viver com um traficante que andava armado de dia e de noite, ao qual foi preso, e ela engravidou desse traficante, e ela até hoje não foi liberta. Ela está sob o domínio desse espírito há muitos anos. Amém? E ninguém foi lá operar libertação nela. Nós até tentamos uma época, mas ela não quis. Ela se distanciou, sumiu, foi para bailes funks com roupas depravadas e se perdeu totalmente. Uma moça de muita boa aparência, sabe? Muitos homens cobiçavam ela e ela se perdeu completamente. Amém, queridos? Vamos lá. Aleluia. Eu não vou ficar falando muito de espírito de prostituição, porque eu quero que dá tempo de eu falar de mais um aqui. Espíritos de enfermidade. Isso dá para falar aqui 10 aulas a respeito disso. Queridos, como é que eu começo? Vamos falar de Lucas 13, onde ali tinha uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Eu vou repetir para você. Jesus falava na sinagoga e ali tinha uma mulher com um espírito que a mantinha doente por 18 anos. Eu estou com o pastor Rogério aqui perto. Outro dia nós fomos numa igreja, tinha um espírito maligno que estava no pé de uma mulher por 8 anos. Nós só repreendemos ele foi embora. Outro dia, alguns já devem ter visto isso, que é um vídeo que eu uso muito, que é, eu cheguei em Campo Mourão, Paraná, para orar para uma mulher que estava com lúpus na frente da igreja, já tinha operado várias curas, e a mulher disse: eu tenho lúpus, eu não abro a mão há muito tempo, já gastei um carro em cima dessa mão, mas ela não abre. Por que ela gastou um carro? Porque ela está tentando combater um espírito de enfermidade com dinheiro, com médico, com medicamento, e não combate, queridos. Não combate, os médicos não sabem. Eu fico tão triste da nação brasileira não dar ouvidos às pregações sobre avivamento, sobre dom, sobre usar a unção de Deus, porque ela ajudaria tantos médicos. Eu escrevo por aí, nós treinamos médicos, e eles não acreditam. Tem médicos que operariam muito mais, sabe? Poderiam operar 30 vezes mais por mês o que operam se utilizasse os dons de cura juntamente com aquilo que aprenderam. Não separado, mas juntamente. Amém, queridos? Eu olhei para aquela mulher, eu ia orar pela mão, o Espírito Santo me freou. Em plena euforia de orar por aquela mulher, o Espírito Santo me freou e disse: filho, não é assim. Você não vai orar pela mão da mulher. O problema é o Espírito atuando na cabeça dela. E o comando no cérebro que faz a mão abrir está bloqueado. E eu falei: meu Deus, é forte. Orei pela cabeça dela. Enquanto eu orava, ela abriu a mão e começou a sorrir. Eu nem tinha acabado de orar. Está no vídeo, dá uma fuçada lá, escreve lá lupus dentro do canal do Comando Águia. Vale a pena você ver. Você vai ver como espíritos de enfermidade precisam ser confrontados. Deus mandou fazer um negócio. Deus mandou eu abrir. Aos sábados de manhã. Ô Senhor. Aos sábados de manhã. Nós vamos estar curando todos os enfermos da frente de um condomínio. Amém? Todos. Nós vamos colocar uma cabana, uma barraca. Eu vou atrás dela. O Senhor falou comigo pelo menos umas 10 vezes sobre isso. Eu glorifico a Deus. O Senhor nos ensinou, queridos, a operar contra esses espíritos de enfermidades. E a gente consegue ajudar muita gente.
mas falta a oração, a gente se sente cansado. Satanás tenta agir com todos os espíritos possíveis contra o nosso ministério para nos frear, mas nós vamos continuar treinando pessoas, em nome de Jesus, amém? Espírito de enfermidade, aquela mulher estava doente 18 anos, andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. O que Jesus fez? Ele chamou ela e disse: mulher, você está livre da sua doença. O Senhor falou diretamente a esse espírito. Amém, queridos? A gente tem que ter a habilidade de detectar o espírito de enfermidade. E quando você detectar, você fala: eu ordeno em nome de Jesus que saia da vida desses doentes. E eles saem, querido. Incrivelmente eles saem, querido. Incrivelmente eles saem, querido. Eu estou muito feliz com Deus. Muito feliz com Deus. Sinta a unção preciosa do Senhor aqui. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nos revelar coisas tão profundas. Certa feita o Senhor disse que não revelaria aos sábios, aos doutores, mas a todos os pequeninos. E por andarmos, Senhor, dependentes, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos entregado esses mistérios. Senhor, no próximo áudio nós falaremos de espíritos de mudo e surdo, e entraremos numa nova dimensão com todos os teus filhos. Muito obrigado por ter nos mantido vivos a chegar no áudio de número 19. Amanhã, se Deus quiser, vai ser o áudio de número 20. E grande, Senhor, grande será o mover. Grande será o mover. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelos teus filhos que estão desacortinando esses mistérios e mantos. E em nome de Jesus, ó Deus, que cada um seja protegido, abençoado e prospere em tudo, para o teu santo nome ser glorificado. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Falaremos muitos mantos e segredos na Masterclass. Se inscreva, por favor, no canal, né? Dentro do canal tem um link, no canal do Comando Águia. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Sinta-se livre para compartilhar esse áudio com pessoas que precisam, queridos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.